Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estou aqui para ler mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler aqui 1 Coríntios capítulo 8, tá bom? E a gente ser edificado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos para a leitura, que vai ser muito importante, tá bom? E, claro, quando você lê e você curte esse vídeo aqui, você ajuda mais pessoas a ouvirem o Evangelho, amém? Então, vamos lá. Hoje vamos ler também acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 8, tá bom? E vamos ler aqui que vai ser muito interessante, que a gente vai aprender hoje aqui. Capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, meus irmãos, aqui a gente vê uma coisa muito interessante, que é não ser pedra de tropeço para ninguém. Deus, pela sua palavra, nos ensina algo importantíssimo, que nós não devemos ser pedra de tropeço para as pessoas, nem naquilo que a gente come. E o texto, na verdade, aqui, todo o contexto, analisando, né, a gente vê que o texto está falando de comida. A questão aqui é comida sacrificada a ídolos. Se você lê a Bíblia, você vê que não tinha como uma pessoa ficar participando de coisa de ídolo. Só que quando a gente se converte a Cristo e a gente nasce de novo, tudo é puro para quem é puro. De que forma? Você vai comer alguma coisa, você ora antes pelo alimento. E aí aquele alimento, ele é considerado puro porque você orou antes. E você não perguntou para a pessoa que fez o alimento aonde que ela levou esse alimento. Você apenas orou, e como você orou, você abençoou aquele alimento é puro, não há nenhum problema, e você come. E tudo certo. Só que para alguém que é fraco na fé, às vezes certas coisas não são de Deus. Acha que certas coisas não são de Deus. Só que pela Bíblia, a gente entende que quando a gente ora por um alimento, aquele alimento é santificado. A questão toda é, não fique perguntando de onde veio aquele alimento, tá bom? E olha só o que é interessante aqui, ó. Mesmo sabendo disso, e olha só o que fala aqui, ó. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, que são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse consentimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, meus irmãos, claro, meus irmãos, que nós temos que ter sabedoria com o que a gente vai comer. Porque olha só, versículo 10 eu vou ler aqui, ó. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, o que o texto está falando aqui é basicamente o seguinte: quando você tem um alimento na sua frente, não fica perguntando se esse alimento foi consagrado a alguma coisa, se não foi. Aonde você vai comer, ora e abençoa. Quando você orou e abençoou, aquele alimento é santo. Só que, para quem é fraco na fé, vai te ver lá pegando um alimento e a pessoa vai achar, não, mas pode ser que esse alimento veio de algum lugar que não é lugar de Deus. Você não deve ter escândalo por essa pessoa. Então, o texto fala sobre alimento, mas isso serve para tudo, meu irmão. Apesar de nós termos uma liberdade em Cristo, que foi uma liberdade comprada naquela cruz, nós não devemos usar essa liberdade para escandalizar as pessoas, de forma alguma. E eu quero orar com você para que nós estejamos com essa consciência. Senhor Deus Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque todo alimento é puro para quem é puro, mas para quem não acha que é puro, não vai ser puro. Mas nós oramos, Pai, para que a nossa consciência, ainda que nós tenhamos aqui pessoas com conhecimento, porque estão lendo a palavra, que nós não usamos dessa liberdade para escandalizar as pessoas. Pelo contrário, Pai, em nome de Jesus, que essa liberdade que nós ganhamos na cruz, a gente use essa liberdade para abençoar o nosso irmão, em nome de Jesus. Que a tua liberdade e a minha liberdade seja para abençoar aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã que vamos ler 1 Coríntios capítulo 9 e sermos edificados pela palavra de Deus. Valeu, valeu!